Meus queridos irmãos, abram vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Meus queridos, há uma série muito interessante chamada de Zorro. Essa série é um homem, um jovem, que ele teve a sua família que foi massacrada, os seus amigos também passaram pelo massacre, e ele ficou sozinho. Com o tempo ele se torna um cavaleiro, um cavaleiro texano, e esse cavaleiro, ele vai domar um animal, que o nome do seu animal é um cavalo chamado Silver. E um índio chamado Tonto disse para ele: é impossível domar esse animal, ele é indomável, não tem como domá-lo, não tem como fazer com que ele venha lhe obedecer. Mas o que eu acho interessante é que quando você observa que ele misteriosamente consegue domar este cavalo, e esse cavalo se torna um grande servo seu, e ele se torna um grande herói ali no seu tempo. Mas isso nos lembra exatamente o que o texto bíblico quer nos mostrar, que assim também havia um homem chamado Paulo de Tarso, e ele era um homem indomável. Quando você lê em Atos capítulo 2, capítulo 26 e versículo 14, diz o seguinte: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em uma língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. A ideia de arguilhão aqui, recalcitrar, é um animal que dá coice. Ele dava coice nos arguilhão. Essa ideia de recalcitrar é um provérbio. Essa ideia de dar coice no arguilhão é um provérbio grego, que é uma forma de mostrar uma luta contra um deus, uma divindade grega. O arguilhão é uma espécie de um utensílio com espinhos usado para incitar o animal, domar o animal, amansar o animal na direção correta. Assim é Paulo. Paulo é como se fosse um animal indomável, e ele dava coice nos arguilhão
que o domador de animal, que é Cristo, dava a ele, e ele rejeitava. E ele era um homem sanguinário, ele era um perseguidor, ele era o principal dos pecadores, porque ele era um homem cruel. E é baseado nisso daqui que Paulo vai falar e vai dar um conselho para Timóteo, um conselho usando a graça de Deus e a misericórdia de Deus que lhe alcançaram para lhe trazer a salvação e lhe domar e lhe fazer servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele traz esse conselho, e ele traz essa ideia, essa implicância, para que Timóteo viesse entender a respeito da graça de Cristo como fonte de fortalecimento para o ministério de Timóteo em meio às lutas. E Paulo, ele vai tratar sobre isso. E a primeira coisa que Paulo vai tratar é mostrar que é a natureza da graça. Quando você lê no capítulo 1 e o versículo 12, você vai observar dizendo: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Se eu fosse dar um título para este sermão, seria exatamente esse: a graça alcançou o pior dos pecadores. Este homem, ele mostra exatamente que a graça de Cristo lhe alcançou. E aqui ele vai mostrar exatamente este ponto, quem ele era. E ele vai mostrar que essa graça lhe fortaleceu. Essa graça fez ele, reconheceu ele como um pecador fiel. A graça o designou para o serviço do reino de Deus. Olha o que Paulo está mostrando. A graça é um favor, e ele mostra que essa graça fortalece, essa graça reconhece, e essa graça vai nos designar para o serviço de Deus. Outrora o homem era pecador, a graça vem, te fortaleceu, te levantou e te fez reconhecer Jesus como o Salvador da tua alma. Quando quem era Paulo era um homem pecador, o principal dos pecadores. Essa ideia de pior dos pecadores é a ideia que ele é o primeiro, que ele é o chefe dos pecadores, que ele é o pior dos pecadores. Ele perseguiu a igreja de Cristo, ele matou crentes, jogou crentes em prisões, mas mesmo assim, ele em pecado, a graça o reconheceu como fiel. Por quê? Porque a graça superabundou o pecado, e a graça lhe redimiu de todos os seus pecados. Isso mostra a respeito quem era Paulo. A graça é tão maravilhosa que a graça, além de fazer isso, o designou para o serviço do reino de Deus. Era um pecador miserável, perseguidor da igreja, mas Deus faz dele de um perseguidor a ser perseguido. Deus faz dele contra um perseguidor do evangelho, e faz ele um dos principais defensores do evangelho. O que é isso? É graça de Deus na vida de Paulo. Assim éramos nós, estávamos fracos, estávamos perdidos, mas o Senhor, pela sua graça, pastor, o que é graça? Graça, meu filho, é um favor imerecido, você não merecia, mas o sangue de Jesus te alcançou, a graça de Jesus se manifestou e trouxe salvação a todos os homens. Isso daqui nos mostra algo interessante, que a graça supera o pecado. Olha quem era Paulo. Paulo vai se descrever que ele era um blasfemo. Olha a ideia aí, o camarada era blasfemo. Essa palavra aí no grego é blasfemos, que quer dizer calunioso contra os homens, ímpio contra Deus, pessoa que profere insultos. Olha quem era Paulo. Era um homem que trazia calúnia para os crentes, era um homem ímpio contra Deus, um homem que não era piedoso,
Um homem que era devasso, queria ser zeloso por um lado, mas era um sanguinário, um assassino. Era uma pessoa que proferia insultos contra o evangelho, insultos contra o povo de Deus. Paulo, ele era um perseguidor. Essa ideia de perseguidor no grego é dióquitens, que significa perseguir um inimigo em fuga. Era isso que ele estava fazendo com os crentes, perseguindo, e tinha os crentes como seus inimigos. Ele era um caçador de animais, que ia à caçada para matar. Esse era o apóstolo Paulo. Paulo também era um homem insolente. Essa palavra no grego é rebrites, que significa um ofensor, alguém que maltrata, alguém que combina uma ideia de arrogância e violência para com os outros. Esse era Paulo. Mas Paulo, ele mostra: eu fui perseguidor, eu fui insolente, eu fui um homem cruel, mas a graça de Deus transbordou sobre a minha vida. Ou seja, a graça não olhou para os pecados de Paulo, a graça simplesmente concedeu a salvação à sua vida. Quem éramos nós? O que tem de crentes dentro da igreja que insultava, que não recebia um folheto, que falava mal de crente, perseguia crente, jogava água em crente, mas depois Deus não olhou para as tuas ofensas, Deus não olhou para a tua perseguição, Deus olhou para os teus pecados, te limpou e te deu a nova vida em Cristo Jesus. Isso daqui é graça. Daqui é favor. Oh, que ele não já salvou tantos macumbeiros, ele não já salvou tantos católicos que não gostam de crente, que ele já salvou tantos satanistas que não gostam de crente. O que é isso? É graça, é misericórdia de Deus para com nossas vidas. A ideia de misericórdia é sentir compaixão do homem na miséria. Olha onde nós estávamos. Deus viu nós na miséria, na lama, no pecado, na sarjeta. Diz a Bíblia: nós somos pobres, cegos, miseráveis e nu, mas a misericórdia dele te alcançou e te colocou o direito da vida eterna. Era isso. Paulo, ele proporciona. Paulo foi alcançado por isso. A graça transbordou o pecado, e essa graça, ela transborda, ou seja, não importa a quantidade de pecado que o homem tenha, não importa. Charles Slater, ele diz: se pudesse pegar o meu e o teu coração e colocar nessa tela aqui, colocar o meu coração, a tua mente nessa tela aqui, tudo que você já pensou, tudo que você já imaginou. Ele já traiu famílias, já traiu esposa, já traiu amigos, teve mulher como objeto do seu desejo sexual. Se saísse aqui na tela o que você pensa, você iria embora de Coroatá e nunca mais voltaria. Por quê? Porque somos pecadores miseráveis, mas a graça e a misericórdia purificou os nossos corações e hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. Somos limpos pela graça de Deus, e a graça transbordou, ou seja, não olhou para tuas multidões de pecado, ela veio. Por isso que diz Paulo em Tito: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Cristo indo para a cruz do Calvário, Cristo pagando a nossa dívida. Essa graça transborda tanto que diz o texto: ela te trouxe fé e ela te trouxe amor em Cristo. Até para você ser salvo, você precisa da fé dada por Cristo a ti. Você não tem iniciativa,
mas a graça desperta a fé em ti, em Cristo, e essa fé despertada, ela te proporciona o amor a Cristo. Aí você quer Cristo, você deseja Cristo, você ama Cristo, você adora Cristo. Por quê? Porque a fé te alcançou na pessoa de Jesus de Nazaré. É isso daqui. Veio com fé, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2 versículo 8, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós. Isto quem? A fé. A fé não vem de vocês, até para você crer em Jesus. Deus te revelou Ele. Te lembra de Pedro? Pedro, quando estava lá, aí chegou Jesus e disse: o que é que o povo diz quem eu sou? Um diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista. Aí Jesus olhou para ele e disse: e vocês? O que é que vocês acham quem eu sou? Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Simão Bajonas: quem te revelou que eu sou o Cristo? Quem te revelou que eu sou o Messias? Quem te revelou que eu sou o Salvador? Não foi carne, não foi sangue, não foi homem, não foi tua inteligência, não foi tua consciência. Quem te revelou que eu sou o Filho de Deus foi o meu Pai que está nos céus. Ele te revelou quem é Jesus. Ele te revelou quem é Jesus. Ele te alcançou pela graça. Isso é graça. E te proporcionou amor. Te dá fé e te dá amor para com Cristo. É isso daqui que é uma graça transbordante. A graça te proporciona a fé. E a fé te proporciona o arrependimento. Enquanto o arrependimento te afasta do pecado, a fé te aproxima de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E você olhando para esse aspecto, te proporciona amor para com Cristo. Uma pessoa que foi alcançada pela graça, uma pessoa que foi encharcada pela graça de Deus, ele tem amor por Cristo. E quem ama Cristo, ele tem prazer em obediência. Ele tem prazer. As pessoas pensam que amor é falar da boca para fora. As pessoas pensam que amor é colocar Jesus num quadrozinho. As pessoas pensam que amor é dobrar o joelho por 5 minutos e dizer: Jesus, eu te amo. Isso não é simplesmente amor, porque amor não é da boca para fora. Amor é atitude, amor é compromisso e obediência à sua palavra. Quem ama Jesus é fiel à sua palavra. Que disse exatamente Jesus em João 14, versículo 23 e 24: aquele que me ama, ele guarda as minhas palavras. Aquele que não me ama, ele não guarda, ele não cumpre, ele não obedece a minha palavra. Mas aqui tem crente que foi alcançado pela graça, foi recheado pela fé e transborda no amor de Cristo. Cadê aqueles que foram transformados? Cadê aqueles que foram regenerados? Aleluias, aleluias. Você foi alcançado por esta graça. A essência da graça, esta palavra é fiel. Olha ele dizendo: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra fiel é esta? Está aí: Jesus veio ao mundo como Salvador, para salvar pecadores. Ou seja, a essência do Evangelho é que Cristo se encarnou. Jesus, ele fez milagres e prodígios. Jesus expulsou demônios. Jesus fez milagres na natureza. Jesus fez milagres curando os enfermos. Jesus, ele pregou mensagens poderosas. Mas Jesus também foi para a cruz do Calvário. E lá na cruz,
Ele te proporcionou salvação. Ele não veio salvar, não foi os justos. Ele não veio salvar, não foi os bonzinhos. Ele não veio salvar, não foi os religiosos que se acham santos. Ele veio salvar aqueles que necessitam de salvação. Nós éramos doentes, nós estávamos acabados, mas a graça te alcançou. Ele te sarou, te deu o Espírito Santo, te deu o direito de falar em línguas e o direito de habitar as mansões celestiais. Isso daqui é a graça. Eu sou o principal dos pecadores. Olha Paulo está dizendo, eu sou o principal, mas o Senhor teve paciência, Ele foi longânimo, assim como Ele foi longânimo com a nação de Israel, Ele foi longânimo comigo. Eu persegui o povo dele, eu matei o povo dele, eu joguei o povo dele em prisões, mas Ele foi paciente para comigo. Ao invés de Ele me matar e de mandar para o inferno, não, Ele me alcançou, me derrubou no chão e disse, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Na mesma hora ele entendeu que quem persegue a igreja persegue Cristo. Quem mata crente está perseguindo Cristo. E Jesus jogou ele por terra. Jesus libertou o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, que é Paulo. E quando ele liberta, ele cega Paulo. Paulo está ali numa casa, na rua direita em Damasco. Ele manda Ananias ora por ele, as escamas caem dos olhos e ele se torna um vaso escolhido para pregar o evangelho no poder de Deus. Irmãos, daqui é a graça. Como é que ele pega um cachaceiro, um drogado, da sarjeta, da lama, ele pega uma prostituta, lá do prostíbulo, ele resgata, ele salva, ele dá um banho de graça, Ele dá um banho de misericórdia, Ele dá a presença do Espírito Santo, batiza ela com o Espírito Santo, dá uma família linda para ela e faz dela de uma pregoeira e a missionária do Evangelho em Cristo Jesus. É graça, não é outra coisa, é favor imerecido. O Senhor é paciente, por isso que Pedro vai dizer, as pessoas perguntam, por que é que Jesus não vem logo? Por que Ele não vem buscar o seu povo? Pedro vai dizer, é porque Ele é longânimo, Ele tem paciência, Ele quer salvar ainda muitos, Ele quer salvar ainda a tua casa, Ele quer salvar ainda a tua esposa, Ele quer salvar ainda os teus filhos, Ele quer salvar ainda o teu marido, Ele quer salvar ainda os teus vizinhos. É a graça de Deus que segura o juízo. Eita, irmãos, se nós entendermos isso, e Paulo vai dizer, Ele me fez modelo, Ele me fez exemplo para os outros, para os demais. O que é que Ele está dizendo? Se Ele me salvou, Ele vai salvar o teu filho que está perdido. Se Ele me salvou, Ele vai salvar o teu marido que está perdido. Se Ele me salvou, Ele vai salvar a tua família que está perdida. Se Ele me salvou, Ele vai salvar esse bairro que está perdido. Se Ele me salvou, Ele vai salvar o Brasil que está perdido na imundícia. O que é isso? É a graça. E só quem crê na graça, só quem crê no poder da graça, é a graça. E Ele dá o exemplo para isso. Aí Paulo agora ele vai fazer uma doxologia. O que é isso? Ele vai preparar um momento de glorificar a Cristo, de glorificar a Deus. O que é isso? Isso não é outra coisa. Por que ele vai adorar? Está aí no versículo 17. Leia comigo. Olha o 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está nos ensinando que nós devemos tributar louvor, glória, honra
exaltação pela salvação de nossas almas. Mas o negócio está tão sério na igreja brasileira, o negócio está tão sério em nosso meio, que hoje para você glorificar a Deus porque é salvo está difícil. A salvação não é suficiente. Ele só dá pulo de glória quando vem uma profecia: eu vou te levantar e vou te usar. Só por dar pulo de glória, o Senhor vai estar te curando. Só dá glória quando Deus fizer algo. Meu filho, só em o Senhor te salvar do inferno é motivo de você estar aqui nesta noite, levantando a mão, adorando, glorificando, e foi em línguas estranhas, na alegria do Espírito. Tu ia para o inferno, rapaz. O teu destino agora é as mansões celestiais. E ele vai começar a descrever: ele é o Rei eterno. Ele está descrevendo por que eu vou adorar ele como meu Rei. É a lei em todos os reinos de Roma. Os imperadores de Roma passaram, os imperadores de Roma sucumbiram, os tronos da terra ficam vazios, mas ninguém pode remover aquele que está no trono eterno. Ele é imutável, inabalável, para a glória do seu nome. Ele é o Rei da glória. Quando você entrar no teu quarto, dobra o teu joelho e diz: papai, obrigado, meu Rei, por o Senhor me libertar do pecado. O Senhor é o Rei eterno da minha vida. O que é ser rei aqui? Ele me domina, ele me governa, ele me salvou para ser o meu Rei, e eu estou no seu reino, e sou herdeiro do seu reino futuro. É nisso que ele está falando. Ele vai descrever um outro atributo de Deus: ele é imortal. Imortal. Vai descrever um outro atributo de Deus: ele é invisível. A Bíblia diz que Deus é espírito. Ninguém vê, ninguém toca, mas nós sentimos em Cristo Jesus, que através do seu espírito nós temos a plena certeza. Ele é invisível agora aos nossos olhos, mas um dia, quando a trombeta tocar, nós vamos ver ele assim como ele é, na plenitude da sua majestade. Só que tem essa esperança. E o que é isso? É graça de Deus, meu filho, na tua vida. Ele é único. Paulo diz: ele é Deus único. Ele está dizendo: todas as províncias têm divindades. Na Grécia tem divindades. O panteão romano tem Zeus, tem Hermes, tem Atenas e tem muitos deuses. O panteão romano também é cheio de divindade, mas nenhum deles me deram graça. Quem me deu graça foi o Deus único, o Criador dos céus e da terra, o Deus invisível, o Deus, aquele que está no trono, o Rei eterno. Foi Ele. Foi Ele. É nisso daqui. Você tem que dar glória a Deus na escola, você tem que dar glória a Deus no trabalho, você tem que dar glória a Deus na tua casa, você tem que dar glória a Deus na tua rua, dar glória a Deus no teu bairro. Por quê? Porque você é feliz, crente, porque você ora com essa Bíblia. Não é outra coisa. Eu era os principais dos pecadores, eu era das principais das pecadoras, mas a graça de Deus me alcançou. A graça do Senhor me alcançou. Aí ele diz: a honra e a glória para todo sempre. Amém. A nossa vida, quando nós fomos alcançados pela graça, está aqui o propósito. O maior amor de Deus é o próprio Deus. E o maior objetivo de Deus é sua própria glória. Tudo gira em torno da sua glória. Tudo gira em torno para o louvor da sua glória. Nada gira em favor de nós. Se Ele nos salvou, foi para a sua glória. Se Ele te batizou, foi para a sua glória. Se Ele vai te levar para o céu, é para a sua glória. Tudo
tudo gira em torno dele. John Piper, ele vai dizer: nós vamos glorificar mais a Deus quando nós nos satisfazemos nele. Quanto mais você se satisfaz na graça dele, no amor dele, na misericórdia dele, na compaixão dele, você, cada dia, você vai estar prestando glória e louvor ao seu santo nome. Infelizmente, é que as pessoas têm mais prazer em satisfazer da sua glória, porque tem um carro, porque tem uma casa, porque tem uma conta bancária. Isso daí, rapaz, é efêmero, é passageiro. O que deve satisfazer alegria em mim é minha maior herança, é a tua maior herança, é a presença de Jesus na tua vida, rapaz. Seja alegre, porque Jesus te salvou. A graça te alcançou. Lembra que nós éramos miseráveis. Lembra que nós éramos os piores dos pecadores. Mas o Senhor, pela sua riquíssima graça, Ele tem nos alcançado. E ainda continua alcançando muitas pessoas, com um único propósito: a honra e a glória a Ele para todo sempre. Amém. O que é o amém? É uma confirmação positiva. É algo positivo. Ele está encerrando e dizendo e confirmando com algo positivo, não algo negativo. Assim seja, é verdade, aqui não tem mentira. Por isso que eu glorifico ao meu Deus. Glorifique a Ele, crente. Honre a Ele, crente. Pastor, e como é que eu glorifico a Ele? É quando eu sou fiel à minha esposa. Pastor, como é que eu glorifico a Ele? É quando eu compro e eu pago. Pastor, como é que eu glorifico a Ele? É quando eu ando na rua bem vestido e bem trajado. Pastor, como é que eu glorifico a Ele? É que eu sou crente no comércio, eu sou crente na política, eu sou, aonde eu for, eu estou glorificando a Deus. Glorifique a Ele, exalte Ele na sua vida. No andar, no falar, no sentar, no vestir, no pensar, em tudo devemos prestar honra e glória. Por quê? Porque nós éramos pecadores e dos piores, mas o Senhor não olhou para o nosso pecado. Ele preferiu derramar a sua graça, a sua misericórdia, ao invés do seu juízo. E eu finalizo com as palavras de Steve Lawson, da seguinte maneira: Jesus veio para te livrar de Deus, por Deus e para Deus. Ele veio te livrar da ira de Deus, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Quantos podem glorificar a Ele, porque você foi alcançado por esta graça?